Eu, Jaqueline, sou psicóloga e aqui no Psinoncologia a gente fala de diversas coisas relacionadas à psicologia, ao câncer e também à formação do profissional psicólogo para trabalhar nessa área, né? E aí, por conta disso, uma das coisas que a gente acaba trazendo bastante é os conteúdos sobre a residência multiprofissional, né? E esse hoje que a gente vai trabalhar, em especial, é o edital da residência de oncologia do INCA, né? Que abriu dia 15 de agosto agora de 2022 e trouxe algumas coisas para a gente poder pensar como é a formação desse profissional, né, e o que esperar com relação à prova. Para quem não sabe ainda, a residência é uma especialização, é uma pós-graduação, né, ela é lato sensu, diferente do mestrado e doutorado, ela não tem o mesmo valor, ela tem valor de especialização. A carga horária dela é por volta de 5.000 horas e são 2 anos de estudo e atividades práticas em campo. Ou seja, você fica 2 anos fazendo uma pequena carga horária teórica, que é equivalente a 20% desse tempo, e as outras 80% das horas você vai fazer em campo, ou seja, em algum tipo de instituição de saúde do INCA. Né? Eu digo algum tipo de instituição porque, apesar das pessoas acharem que o INCA tem só o hospital, né, são 5 unidades, né, hospitalares, mas existem outros serviços, existe serviço ambulatorial, existem serviços de pesquisa, serviços de outros tipos de atividade e parcerias com atenção básica, né? E com outros serviços da prefeitura e mesmo daqui do Rio de Janeiro, onde os alunos também transitam durante a residência. Então, você não fica só dentro do hospital, digamos assim, né? Você tem contato com diversas áreas. Porque a ideia é justamente formar um profissional que possa trabalhar em qualquer nível de assistência, apesar de a gente saber que em oncologia a maior parte do trabalho é na atenção secundária e na terciária, né? É ambulatório e hospital. Falando especificamente do edital, né? Ele está aqui aberto e a ideia é ir apresentando mais ou menos ele para vocês e ir discutindo um pouco como é se preparar para fazer uma prova a partir desse edital, né? E o que esperar da residência também, né? É uma coisa que a gente pode falar um pouquinho. E aí a gente vai esmiuçando um pouco esses detalhes, já que são muitas coisas, né? E quem não está acostumado a fazer prova assim, ou quem nunca fez, ou ainda quem fez, mas fez para outros formatos, né? Acaba que a prova da residência ela é um pouco diferente porque ela tem um conteúdo mais fechado. Em especial por ser de oncologia, o edital é muito mais específico, talvez, do que de outros cursos, né? E aí, de primeiro, né, o que a gente tem é as informações, né? Aquela explicaçãozinha que eu falei da questão da carga horária, de ser uma pós-graduação na Censo e tudo mais, né? E olha, eu falei 5.000, mas são 5.760 horas, é uma carga horária bem pesada, né? E aí, como é que eles dividem essa carga horária? Geralmente são consideradas 60 horas semanais, né? E aí, sendo 60 horas semanais, isso quer dizer o quê? Quer dizer que a gente tem uma carga horária diária bem, bem grande, né? Dependendo da categoria profissional, isso vai ser distribuído de segunda a segunda. Alguns setores trabalham domingo, mas em geral as pessoas trabalham de segunda a sábado, né? 90% das pessoas vai trabalhar de segunda a sábado. E nesse sábado a gente pode incluir também atividades, não só atividades práticas, mas também atividades de ensino, né? Que é uma coisa importante da gente entender também. Você vai trabalhar dentro do campo, né, dentro do hospital, dentro da unidade que você tiver, mas você também tem aulas. Aulas igual graduação, igual pós-graduação normal, né? Com prova, com trabalho, com tudo. Normal. E aí, geralmente, são 1 dia e meio na semana dessa carga horária, é mais ou menos isso. Você vai ter de aula, pelo menos, né? Isso vai variando com o tempo. No começo tem mais aula do que no final, né? Então, essas coisas vão mudando um pouquinho. E aí, né, atualmente a gente está com vaga para enfermagem, farmácia, fisioterapia, nutrição, odontologia, psicologia e serviço social. Então, vocês vejam que é um leque já razoável de profissionais. E a física médica, né, que trabalha tanto com a parte de imagem quanto de radioterapia, né? O físico médico que trabalha com imagem, geralmente ele fica com ressonância magnética e outros equipamentos desse estilo, que usam a coisa da imagem, né? E a radioterapia é a própria radioterapia mesmo, né? E isso é o que a gente tem para 2023, para entrar ano que vem.
né? E o que a gente tem de diferente esse ano é que teve finalmente o reajuste da bolsa do residente, né, que foi para 4.106,90 centavos. E aí, duas coisas importantes com esse valor é que esse é o valor dela líquida. Então, quando você receber, você não recebe esse valor inteiro. Você vai ter o desconto do INSS e outros descontos de imposto que você acaba tendo quando você recebe a bolsa também. Então, não faça conta que esse valor é o inteiro, porque ele vai cair com certeza com menos um pouco, né? Mas, em geral, é uma remuneração boa, né? Costuma ser proporcional à carga horária. Então, vocês vão ver, se vocês pegarem o edital do Fellow, que a bolsa do Fellow está em 2.700 e pouco, porque a carga horária do Fellow é 40 horas e não é 60, né? Então, já se ganha um pouco menos. Existe uma conta de quantas horas, qual é o valor por hora, mas, enfim, isso vai dar trabalho fazer aqui. Mas, enfim, a ideia é essa: você tem uma bolsa por volta de R$ 4.000 para se dedicar a estudo e trabalho. Então, é uma coisa que, teoricamente, é interessante. Uma outra coisa que se levanta é a questão de ser dedicação exclusiva, né? É muito difícil não ser dedicação exclusiva, na verdade, porque com uma carga horária de 60 horas você tem muito pouco tempo para investir em fazer outras coisas. Então, mesmo que você quisesse, isso fica bem, bem delicado, né? Mas oficialmente se pede dedicação exclusiva porque é muito exigente, né? Porque você vai ver ao longo do tempo dentro do curso que não basta só você se limitar ao tempo que você passa na assistência ou o tempo que você passa estudando em sala de aula, né? Você acaba tendo que ter uma carga de estudo extra bem grande, assim. Eu me lembro de sair do trabalho e ter que ler mais um monte de coisa porque achava que estava faltando alguma coisa ali para melhorar. Então, sempre tem essa coisa de você estar se atualizando constantemente devido às suas práticas, né? Porque o campo, o trabalho em si vai trazendo muitas e muitas e muitas necessidades e demandas para você pensar e você pensar como é que você vai manejar. E mesmo que você tenha ali, junto com você, um bom preceptor, um bom supervisor, você tem uma demanda de estudo muito grande também, né? E aí, outras coisas que eu ia comentar sobre isso, eu vou falar um pouco mais na frente para poder explicar essa coisa da supervisão e de funcionar com trabalho de conclusão, para não adiantar muito aqui. Mas, enfim, tem toda essa coisa, né, da explicação no começo. Aqui vem o calendário, né, e vocês vejam que é um calendário que está bem, com espaço razoável, né? A gente já teve outros que eram muito mais corridos que esse, então esse aqui tem que estar com um tempo bom. Você vai ter a inscrição até o dia 30, geralmente eles prorrogam, mas não deixem para fazer em cima da hora, porque a gente esquece e aí depois a gente perde e não tem como voltar atrás, né? Depois, a prova em si vai ser no dia 6 de novembro, né? Então tem mais ou menos uns 2 meses aí de estudo, com certeza, para você se dedicar. O que talvez seja pouco, depende do quanto você se organiza também, né? Porque o que acontece? Vocês vão ver que boa parte das referências elas são extensas. E são extensas no sentido de não serem só em quantidade, mas são livros, às vezes. E aí, para quem não estudou nunca nada, pode ser que fique muito pesado, né? Que pode ser que fique muito em cima para ler em 2 meses. Mas o que acaba acontecendo é que muitos desses conteúdos também têm coisas que são mais generalistas. As coisas mais generalistas, por exemplo, os conteúdos do SUS, você provavelmente estudou ele em algum momento na sua vida. Se você fez faculdade, você talvez tenha tido alguma matéria de políticas de saúde. Se você não fez, talvez você tenha estudado para algum concurso, enfim. Existem umas leis ali no meio que são muito gerais, e aí elas são mais comuns, e você com certeza já olhou ela em algum lugar, em algum momento. Em compensação, você também tem coisas que são muito específicas, tipo Política Nacional de Oncologia de Câncer. É uma coisa específica. Você dificilmente vai ter estudado isso se você não tiver feito nada com relação a câncer na sua vida. Então, nesse ponto, tem coisas que pesam para mais e outras pesam para menos. Mas 2 meses, se você tiver tempo para se dedicar, se você tiver com muita vontade, você consegue com certeza ler tudo, né? Só que tem que se organizar bastante para conseguir dar conta, porque é uma quantidade importante de informações para assumir. Como eu sou psicóloga, eu vou focar no edital da psicologia, tá, gente? Não vou entrar em detalhes dos outros cursos, porque eu não vou saber aprofundar e não vou saber explicar melhor para vocês. Então, eu vou falar da minha experiência com a psicologia, com o que eu já fiz quando eu passei para residência, enfim. Vou focar na psicologia, tá?
Estou dizendo isso para não ficar com a expectativa de que eu vou falar de todas e eu não vou conseguir fazer isso hoje. E aí vocês vão vendo que tem as informações ao longo do tempo até o final, né, que é a data cabalística de 1º de março, que é o dia que começa a residência sempre. Não importa o que aconteça, a residência começa dia 1º de março. Brincadeira, quando é feriado não começa dia 1º não, começa no dia 2. Mas geralmente os programas no país, isso é convencionado, é no dia 1º de março, tá? Então o edital vai correr todo até que se resolva nesse dia. E uma coisa importante, né, que você vê que tem mais de uma etapa, né? São 3 etapas: prova objetiva, prova discursiva e a prova de título. A discursiva e a objetiva estão simultâneas, o que quer dizer que você vai fazer 2 provas no mesmo dia. Você vai fazer a prova objetiva, onde vai ser múltipla escolha, né? E vai escrever na prova discursiva. Uma outra coisa que eu sempre falo para as pessoas que me perguntam sobre como se preparar é: treine escrever, porque geralmente não são respostas pequenas. Aliás, esse é outro ponto. Geralmente você precisa ser conciso no que você vai escrever. Então você precisa treinar para você não se cansar escrevendo, para sua mão não ficar incomodada, né? Porque acaba que demora um tempo para você escrever o que precisa. E você não pode nem escrever de mais nem de menos. Tem que ser uma coisa concisa, tem que ser o que eles estão pedindo na melhor forma possível, sem exagerar, tanto para mais quanto para menos. Então, se você conseguir escrever bem em 8 linhas, você já deu conta de tudo que você precisava dar, né? Mas é por aí o raciocínio. E às vezes também tem questões que envolvem casos, né? Eles gostam de trazer um exemplo de uma situação e aí você tem que explicar alguma coisa do teórico a partir daquele caso, né? Então também é muito interessante você procurar esse tipo de formato de questão. Hoje em dia a gente tem bastante site online com prova de vários lugares que tem esse tipo de material, então não é tão difícil de conseguir. E aí você vai treinando raciocínio para poder conseguir dizer tudo o que precisa dizer dentro daquele espaçozinho de tempo, né? Que acho que o grande desafio é esse, é você conseguir dizer o que precisa dizer num espaço de tempo determinado. De título, né? Ela vai ser a submissão dos arquivos dos títulos que eles vão lá colocar na lista, né? Quais são os que valem. No edital especifica. Atentem-se bem a ter documentos que comprovem de acordo com o que o edital está pedindo, porque não adianta ter um documento que não tem um carimbo, que não tem uma determinada rúbrica, que não tem uma determinada marca d'água, etc., né, que não seja autenticado, enfim, eles têm várias questões com relação a esses documentos, então você precisa ter esse cuidado na hora de submeter, porque isso faz você perder pontos se você não tiver feito corretamente, né? Então, com isso, você consegue entrar nessa última etapa, né? Você submete o que você tem de trabalho feito, de comprovante de monitoria, de iniciação científica, enfim, tem vários tipos de formato que eles aceitam, e isso vem especificado também na hora de submeter quais são os que servem, né? E aí você vai entrar, geralmente, nesse processo de espera para os resultados finais, né? Lembrando que de uma fase para outra, né, você sempre tem direito a recurso se você achar que a nota não está correta, enfim. É importante usar isso também a seu favor se você perceber que você tem uma chance de melhorar a sua nota, né? Às vezes você vê que aquela questão ali não está com a resposta correta, né? No caso, a múltipla escolha. Ou uma discursiva, você pensa: posso pedir para reconferir a minha resposta porque eu lembro que isso aqui não estava assim. Eu respondi isso corretamente. Então, se você conseguir, você tem que desenvolver um argumento dizendo por que aquilo ali que você fez antes está correto. Então, essas são algumas coisas interessantes com relação à prova, né? A parte das provas. E aí o resultado final vai sair em janeiro, né? A inscrição costuma ser em fevereiro, a matrícula está para o dia 23 de fevereiro, e a partir do dia 23, né? E um ponto importante no caso da matrícula e tudo mais é a documentação, né? Tenta ter o máximo possível de documentos resolvidos já. Mas o que acontece? Você não é necessariamente obrigado a ter, por exemplo, o seu diploma, porque às vezes o diploma é uma coisa que leva um ano para sair, dependendo da instituição, pode demorar. Então, eles aceitam o quê? A certidão de conclusão de curso, mas isso precisa ser emitido pela faculdade, não pode ser qualquer coisa, né? Eles vão querer o histórico, então são coisas assim, você tem que ter colado o grau, né? Você tem que ter colado o grau e comprovar que você colou o grau. Esse é o primeiro ponto. Outro ponto para o caso dos profissionais, né? E aí vale para todos, mas eu vou falar da psicologia em especial. No caso do Conselho Federal de Psicologia, a gente precisa ter o nosso registro,
né? Para ter o registro, você tem que ter colado o grau na faculdade. Então, você já vê que é difícil você não conseguir, você entrar na residência sem nada disso, não é possível. Então, você tem que ter colado o grau para você já ter dado entrada no seu CRP, no caso do Rio de Janeiro, né? E aí, com o CRP, mesmo que seja provisório, você consegue fazer a inscrição. Recomendo que corra atrás de resolver o CRP bem antes de fevereiro. Se você conseguir resolver em até dezembro, até janeiro, é melhor, porque deixar muito para cima pode ser que tenha algum problema. Não necessariamente, se você chegar com a informação de que não está 100% pronto, eles vão te expulsar, não vão te aceitar. Mas eles vão te dar um prazo, que não é muito grande, para você resolver isso, né? Então não adianta chegar lá sem ter pedido nada. Tem que ter pelo menos ido no CRP e dado entrada. Aí você chega e mostra, olha, eu dei entrada e ainda não está pronto, mas vai ficar pronto, entendeu? Então tem que ter esse jogo. Não pode deixar para fazer nada e só chegar em cima da hora. Outro ponto, para quem é de outro estado, né, já que o INCA acaba sendo um instituto nacional, as pessoas vêm de muitos lugares, você faz a transferência do seu conselho para o Rio. Tem que fazer para o Rio de Janeiro. Você não pode ficar no Rio de Janeiro com o conselho de outro estado. O que acontece é que você vai no conselho, pede essa troca, né? E aí também é um caso desses em que provavelmente isso não é automático, então aí você vai ter que mostrar que você foi lá fazer a prova, fazer a prova, não, fazer a troca do conselho para o Rio de Janeiro, que você vai ter o número X, né? Porque quando você muda de estado, você muda de número também. E aí é isso. Né? E quando você for trabalhar, inclusive, você precisa ter carimbo, né? Isso é uma coisa importante. Acho que ninguém fala disso, né? Mas se você ainda não tem, faça um carimbo. O nome, a profissão e o seu número no conselho, tá? Não precisa de muito mais nada extraordinário além disso, a não ser que você queira colocar alguma outra coisa, mas se você tiver alguma outra formação, né? A ideia é essa, nome, as orientações que tem na nossa cartilha do próprio conselho do nosso código de ética, né? É o nome, a profissão, o código do conselho. Só isso. Não é nada extraordinário. E aí, das vagas, né? A gente tem esse ano a novidade de que nós voltamos a ter 3 vagas no INCA, coisa que não acontecia, acho que desde antes da pandemia, né? Então, voltou a ter uma turma com 3, né? A gente veio de uma sequência de turmas de 2 alunos só, a gente voltou a ter 3. Sim, ainda é pouco, mas é um avanço. Quem sabe a gente volta a ter 4, como já foi um tempo atrás, né? Da prova diretamente. Coisa importante é que todas as etapas são eliminatórias. Então, se você não conseguir ficar entre um mínimo de quantitativo na primeira fase, você não vai para a segunda. E vice-versa. Vice-versa, não. Da segunda para a terceira, a mesma coisa. O que que acontece? Como nós somos da psicologia, né? A gente tem 5 vezes o número de vagas. O que quer dizer que, para você passar para a segunda etapa, você tem que ficar entre os 15. Os 15 primeiros que tiraram, sei lá, as notas de classificáveis, você tem que estar entre os 15. Então, você não pode ficar abaixo disso e nem pode tirar um quantitativo mínimo do que o que se espera. Né? O que que acontece? Na prova objetiva, você é obrigado a ter 50% das questões, pelo menos. Né? E você tem que acertar uma de português, né? E uma de SUS. Então não adianta eu gabaritar tudo de psicologia e errar todo o resto. Eu tenho que ter uma de português, uma de SUS e pelo menos 50% de tudo. As pessoas focam muito em acertar só as que valem mais, né? Que geralmente a específica, né? Que é da sua vaga é a que vale mais. E as pessoas focam muito nisso e esquecem de estudar outras coisas como português e SUS porque acham que é mais fácil, né? Mas quando na verdade o que a gente vê é que acertar o máximo de tudo é o melhor, porque você consegue garantir mais facilmente um desempate ou então alguma coisa numa nota um pouco mais alta, né? Não adianta a gente focar só na psicologia, infelizmente, porque as outras questões são importantes também e elas têm um motivo para estar lá, né? Então, resumidamente, tem que estar de olho nisso. Não pode se limitar a fazer só o específico, né? Outro ponto importante do ponto com relação à matrícula, né? Tem todas aquelas questões que eu já falei sobre documentação e tem que apresentar o máximo que você puder, né? Mesmo que você não tenha um definitivo, você tem que apresentar um provisório no mínimo.
Mas uma outra questão, o residente, assim que ele entra, ele vai passar pela divisão de saúde do trabalhador, né, a DSAT, e aí ele vai ser avaliado por algum médico do trabalho, porque isso é uma norma que tem que ser cumprida, né? E um ponto que é muito importante, que às vezes a gente deixa para muito em cima da hora, é a questão dos exames e principalmente das vacinas. Aproveita que hoje a gente ainda está em setembro e corre atrás das vacinas, porque do programa do pedido de vacinas que tem, algumas são com mais de uma dose, né? Então você tem que ter de vacina a hepatite B, a tétano e a difteria, né? E essas vacinas geralmente têm mais de uma dose. Você não vai tomar as três, as três ou as duas, né? E aí, dependendo do que você for apresentar, se você não já tiver feito, né? O ideal é que a gente já tivesse feito isso antes de entrar na residência. Eles vão chegar lá e vão te pedir, e você vai ter que dar um jeito de fazer. Não costuma ser muito difícil, né? A gente consegue fazer isso tranquilamente em qualquer posto de saúde que tenha campanha de vacinação, mas é um negócio ruim porque você tem um prazo para apresentar esses documentos, e aí, se você demora muito, pode ser que você perca alguma coisa e aí é complicado. Então, quanto antes você conseguir tomar o máximo de doses dessas vacinas que se você não já tiver, melhor para você também se organizar. E a questão do exame de sangue, né, que tem que apresentar, esse você pode deixar para fazer um pouco mais próximo do dia da matrícula, mas você tem que levar o exame, não são eles que vão fazer. Então também é importante ter isso. Classificação é uma coisa que eventualmente pode acontecer também, né? Então não se desanime se você não conseguir passar de cara nas primeiras vagas, pode ser que abra alguma vaga, né? Até porque o INCA é uma instituição de nível nacional, então muitas pessoas acabam tentando residência para vários lugares, inclusive para cá, e aí desistem porque passou em outro lugar mais perto de casa, enfim, isso costuma acontecer também, né? E a parte que é interessante da gente pensar também, que são as questões das bibliografias, né? O que que é recomendado se estudar? Português é uma coisa mais geral, né? Você vê que tem gramáticas inteiras e tudo mais. Você consegue estudar português tranquilamente em sites de questões de concurso, não tem nada muito específico, né? O que eles cobram vai mudando um pouco ao longo do tempo. Tem ano que eles cobram mais interpretação de texto, tem ano que eles cobram mais gramática, então isso é uma coisa que vai variando, não tem muito um padrão muito bem fechado, né? Varia de acordo com a organização deles. E aí, né, da parte de vista do SUS, você tem o básico do básico, né, dos princípios e diretrizes do SUS, o que que é o SUS, para que que serve, como é que funciona, né? E aí você vai ter a 8080, a 8.142, a 7.500 e o decreto 7.508, né, que são o básico do básico. E o único texto que eu considero diferente nessa lista é justamente a Política Nacional, né, de Prevenção e Controle do Câncer, que é uma coisa mais específica, né? Aí talvez você tenha que estudar com mais detalhe, porque ela não é tão comum em outros processos seletivos, então é mais difícil que você já tenha tido contato com ela antes. Mas ela é bem tranquila de estudar, ela é um pouco detalhista só, mas com o tempo você pega as informações centrais dela e você consegue esquematizar, e ela não é tão difícil assim de memorizar com relação a outros conteúdos. Falando da psicologia em si, né, dentro do conteúdo programático, o que a gente tem são 19 textos. Alguns são artigos, outros são livros, né? De uma quantidade de conteúdo relativamente variável, né? Você não é ela nem é muito específica, uma prova específica para oncologia, mas ela também não é uma prova generalista demais. Ela tem um conteúdo que se amarra bem entre si, né? E que fala de várias formas diferentes desse tipo de tema, que é o tema do edital em si, né? Algumas coisas, por exemplo, vão falar é, tem coisas mais tradicionais, né, de conteúdo, como, por exemplo, o código de ética é uma coisa tradicional, todo concurso que tem psicologia vai ter código de ética. A mesma coisa é para a psicopatologia do Dalgala Rondo, é um livro que cai em quase tudo quanto é coisa, né? Então, algumas coisas do Freud também. Então, são textos que a gente vai vendo que são textos que são mais comuns dentro da psicologia para estudar, que você provavelmente já viu em algum momento da sua vida acadêmica, né? São textos que a gente com certeza estuda na faculdade. Aí tem outros que são mais voltados para a humanização, para o sentido da saúde da doença, como as pessoas lidam com isso,
a forma como o modelo de saúde se desenvolveu, né, com os textos do Foucault discutindo o nascimento do hospital e o nascimento da clínica, alguns textos mais específicos sobre áreas específicas da saúde, como o caso do Humanização e Cuidados Paliativos, que já é mais específico, né, para oncologia. Tem um texto de oncologia pediátrica, tem um texto de rede de saúde na atenção oncológica, e você vai vendo que são textos que vão se amarrando entre si, né? Só que são 19. Foi o que eu falei com relação ao tempo. São 19. E alguns são livros, né? Morte e Desenvolvimento Humano é um livro, Cartografia do Trabalho Vivo é um livro, Humanização e Cuidados Paliativos são livros, e todos esses livros são grandes. Então, você precisa se organizar bastante e bem para poder fazer esse conteúdo ser absorvido, né? Porque é muita coisa para ler. Algumas coisas são muito detalhadas, né? E no caso do Humanização e Cuidados Paliativos, por exemplo, ele ainda é um livro do estilo organizado, né? Então, e o Morte e Desenvolvimento Humano também. O que quer dizer que são vários autores escrevendo, é como se fosse uma coletânea, são vários autores escrevendo para aquele tema, né? O que é bom, por um lado, porque você vai ler vários textos dentro da mesma linha de raciocínio, o que é ruim, por outro, que costumam ser livros maiores, porque tem muitos textos, né? São vários capítulos, e aí fica bem puxado, né? E não se iludam. Às vezes esses livros são mais simples de ler, porque a linguagem já é uma linguagem mais acessível de propósito para que as pessoas se interessem e queiram ler, do que alguns artigos. Existem artigos nessas referências que demandam uma atenção grande, né? Uma certa latitude sobre o Canguilhão, por exemplo, é um texto que exige um estudo dele. Ele não é um texto para você ler uma vez só. É um texto que você precisa aprofundar. Os textos do Foucault também. Você não consegue ler na primeira e fechou ele, a não ser que você já tenha familiaridade, que você goste muito ou domine muito tempo, né? Mas, em geral, tem uns artigos aqui dentro que eles não são textos para você cair de paraquedas. Você precisa tirar um tempo para estudar com calma, né? Então, o de análise institucional estuda com calma, esse do Canguilhão estuda com calma, enfim, são alguns exemplos, né? O, o que eu já deixo para vocês é que eu tenho um vídeo no meu canal aqui sobre o Manual de Psicologia Hospitalar do Simonetti, que também é um livro relativamente comum para quem estuda essa área, né? Quem trabalha com psicologia hospitalar ou quem quer trabalhar acaba lendo esse livro logo de cara, ele é um dos primeiros que a gente acaba tendo contato, o dele e o da Belkis, né? Então, eu tenho um vídeo desse, depois se vocês quiserem assistir, vocês procurem, que é um vídeo voltado para residência, então ele já é mais focado, né? Mas é bem legal ler esse livro todo, apesar dele ser meio grandinho, né? Tem umas 200 páginas, sei lá. É interessante você pensar na leitura dele também, né? E se quiser ver o vídeo, ver que também acelera um pouquinho, né? O processo. Ah, aqui tem as coisas interessantes, né? São os anexos, para você conhecer alguns detalhes mais do edital. O primeiro que é bem legal é a explicação dos títulos, né? Porque muitas vezes a gente pensa, mas eu não tenho título. Muitas pessoas me perguntam isso. O que que é o título? O que que vale o título? Como é que é o título? Porque eu não tenho título. E aí a gente vai conversando, a gente descobre que não, que a pessoa tem sim título, ela que não se deu conta, né? E aí aqui deixa, no anexo 3 está muito esmiuçado, né? Estágio não obrigatório durante a graduação. E aí é aquilo, você vai ganhar pontos por carga horária, né? Então, se eu tiver um estágio de só 100 horas, aqui não entra. Tem que ser 140, desculpa, tem que ser 140 pelo menos. E 140 horas é bastante coisa, né? Então, é entender que você precisa ter, né, uma declaração em papel timbrado, né, com o nome do candidato, descrição da atividade, carga horária, identificação e assinatura. E com 140 horas, pelo menos, disso para mais, né? Então, você tem que ter um papel que seja exatamente isso aqui, para você concorrer como estágio não obrigatório, né? E você tem um máximo de 6 pontos. O que quer dizer? Você pode ter 2 documentos desse. Então, se eu fiz 2 estágios diferentes, mas tem que ser diferente. Se eu fiz 2 estágios diferentes, eu consigo pedir e consigo ganhar até 6 pontos. Certificação de idioma. Esse aqui é bem legal, porque atualmente eles não consideram só um único idioma,
né? No início, muito tempo atrás, era só inglês, depois virou espanhol. Aí agora a gente está com inglês, espanhol, francês e alemão, o que já ajuda bastante, né? Porque a chance de você ter feito um desses aí é grande. Mas é aquilo, também tem que ter de acordo com o que está pedindo aqui. E esse aqui, para o idioma, eles pedem no mínimo 180 horas, né? Ou aquelas provas de proeficiência que dentro do edital mais lá na frente está dizendo quais são as que valem, mas não são todas também, né? Algumas são mais específicas e você consegue só até 2 pontos, quer dizer que você só vai ter um, né? E se vale um, se só vale dois, você só pode ter até dois, então só vai conseguir ter uma vez. Você não pode usar 2 idiomas, por exemplo, só pode usar um. Iniciação científica, aí tem toda a especificação, né? 1,5 ponto para cada 6 meses, ou então um semestre, monitoria, projetos de extensão, né? Que também é uma outra coisa legal. A apresentação de trabalho, né, em eventos durante o período da graduação. Foi o que eu falei, tem que ser dentro da graduação esse aqui. Né? E aí o que chama atenção nesse é que muita gente vem para mim e fala: ah, mas eu não consegui ser de nenhuma pesquisa, de fazer monitoria, fazer extensão na minha faculdade, não tinha nada disso. Eu sim, mas a apresentação de trabalho você consegue fazer, né? E a apresentação de trabalho você consegue até 3 pontos, então você pode fazer pelo menos 3 apresentações. E aí o que eu sempre sugiro para as pessoas é quando você estiver chegando perto do final da faculdade, começar a apresentar trabalho, né? Junta com seus amigos do estágio e monta uma mesa redonda numa semana de psicologia da sua faculdade, alguma coisa assim, né? Ou procura um evento mesmo. A gente teve um do CRP agora aqui no Rio, há pouco tempo atrás. Então sempre tem algum evento assim, né? Evento de faculdade, evento do Conselho Regional, evento. Sempre tem algum evento. E aí a ideia é você tentar participar de alguma forma disso, né? E poder, assim, ter esses pontos, né? Porque para quem acha, né, que, mas aí eu só vou ter ponto disso, sim, mas ter ponto disso é melhor do que não ter ponto nenhum, né? Quanto mais pontos você conseguir, melhor para você. Mesmo que seja pouco, 3 é melhor do que zero, né? Então, correndo atrás disso. E o último, né, a publicação de artigo. Também até um ano após a graduação. Esse aqui é diferente porque artigo geralmente demora mais para ser publicado, né? E a pessoa pode publicar até 2 artigos nesse caso. E aí, esse aqui é legal também, porque também dá para você correr atrás, ainda mais se você fizer parte de algum grupo nem de pesquisa, né? De estágio mesmo. Eu falo isso porque eu acabei fazendo muitas coisas com os meus grupos, nos meus estágios, mais até do que na minha da pesquisa que eu participei. Isso é engraçado até. Né? Mas é isso, assim, você conseguir juntar com outras pessoas, se você achar que você não consegue você ir sozinho fazer alguma coisa, né? O importante é você participar. Os anexos que dizem como é que você vai preencher essa coisa do título, né? Porque aquela informação do 3, o anexo 3 é só para te dizer quais são os que valem e quanto eles valem. Na folha do 4 é a folha como o avaliador dos títulos vai avaliar os seus títulos, né? Então, você vai ter preenchido aqui o que você tem, né? Você vai numerar isso dentro do documento que você vai mandar para eles, com as cópias, né? E aí a banca, no final, vai dizer quanto valeu e vai dar o veredito aqui no total, né? E aí você tem que dizer o local, a data e a sua assinatura. E é importante porque, efetivamente, não é tanto, né? Se você parar para pensar que título só vale 25 de 100, não é muito, é um quarto. Só que 25 ou qualquer valor dentro desses 25, se você tiver ido bem na prova, te joga num lugar muito melhor nas notas, né? E do mesmo jeito que é uma diferença importante você ter, também pode ser uma coisa que não faz tanta diferença você não ter, né? O que acaba acontecendo? Quando você não tem título, o que você precisa fazer é se garantir na prova. Então você precisa ir muito bem, né? Que nos últimos anos as provas têm sido com com notas muito altas, então é importante ter um desempenho bom nas primeiras etapas, mas entendendo que título ele não necessariamente é a garantia de que você vai conseguir, mas também não necessariamente ele é a garantia de que você não vai. Então, deixar ele com o lugar dele, né? Que é o de 1/4 da nota. Pensar que a gente tem que focar talvez mais nos 75 do que nos 25.
Então, eu falo isso porque muitas pessoas sofrem muito porque acham que não tem título suficiente para conseguir passar, e aí às vezes nem tenta a prova, quando na verdade não adianta nada você ter um monte de título, ter, sei lá, os 25 pontos de título, mas não conseguir passar da primeira fase porque tirou uma nota muito baixa, não conseguiu acertar o mínimo, né? Então, tem que ser um conjunto, né? No fim das contas, o objetivo das coisas é que seja um conjunto. Você tem que ser uma pessoa que está ali preparada para aquela vaga, digamos assim, né? O raciocínio é esse. A leitura do edital, né? O primeiro ponto da nossa discussão, talvez, o ponto que acaba sendo mais central. Mais outras coisas, né, que as pessoas sempre perguntam com relação à residência e ao programa e a todo o caminho, né? O processo em si é um processo que às vezes assusta, né? Porque você olha, tem concorrência, tem poucas vagas e tudo mais, mas a primeira coisa a se pensar é se você realmente quer fazer, se você realmente está disposto a investir esse tempo da sua vida nisso, porque são 2 anos de um trabalho bem intenso, né? Você dificilmente vai conseguir dar conta de mais alguma coisa além disso, até na mesma sua própria vida. É importante manter esse raciocínio de que é uma escolha que vai exigir alguns graus de renúncia, né? Infelizmente, você não vai conseguir fazer todas as coisas que você gostaria de fazer, né? Você talvez vai ter que abrir mão de alguma outra coisa que você já faz, enfim, né? Então, a residência precisa ser escolhida com muito pensando nessas coisas. Você está disponível, está disposto a passar 2 anos envolvido com isso, a estudar, a vivenciar? Você está disposto a trabalhar com oncologia também? Porque a oncologia é um campo que, por mais que seja muito interessante, muito bom de se trabalhar, é um campo que tem uma demanda psíquica importante, né? Tem uma experiência de sofrimento, você acompanha pessoas em situação de adoecimento, você acompanha pessoas em situação mesmo até de terminalidade da vida, então você está ali vivendo um processo todo, né? Que não é de se deixar de mencionar, né? Porque muitas vezes eu vejo também pessoas que estão recém-formadas ou prestes a se formar, que querem entrar em alguma residência porque elas querem continuar fazendo alguma coisa e ainda querem ganhar um dinheiro, né? A oncologia é uma dessas áreas que você não consegue entrar só porque você quer ganhar dinheiro. Você até pode fazer, mas você vai ver que é difícil sustentar, porque é um campo que exige um preparo emocional, uma organização de vida para você conseguir fazer um bom trabalho sem se misturar demais com o sofrimento das pessoas, enfim, né? O ideal é que se faça um acompanhamento terapêutico também por fora, enfim, você tem esse suporte, porque não dá para viver só em função daquilo ali também, né? E conviver com tanto sofrimento e não se mobilizar em algum grau, né? Então, são vários tipos de coisa que é importante a gente estar sempre atento quando a gente escolhe uma residência, né? E as residências que trabalham com saúde, principalmente com adoecimento, sempre vão ter um impacto desse viés da doença e do impacto que a doença tem na vida das pessoas, né? Não dá para dizer que vai passar neutro, não vai. E falando do programa em si, né, uma outra coisa que eu acho que é importante também, com relação ao programa, é entender essa divisão de carga horária, né, que você tem as partes que são práticas, né, que é quase o tempo todo, e as partes teóricas. E dentro da parte teórica existe uma coisa também que é uma obrigação do residente, que é a questão da apresentação do trabalho final, né? O trabalho final costuma ser ou um artigo ou uma monografia, né? Isso fica a escolha do aluno, mas que precisa ser elaborado e desenvolvido dentro desse período da residência, né? Então, como se você tivesse no final da graduação tivesse que apresentar uma monografia, na residência você apresenta o que a gente chama de TCR, né? Que é trabalho de conclusão de residência. E ele pode ser tanto uma pesquisa teórica, quanto uma pesquisa prática, quanto uma pesquisa experimental, enfim, vários tipos de formato, mas você tem que desenvolver uma pesquisa, né? Você tem que desenvolver um trabalho, pode ser uma revisão de literatura, inclusive, mas você precisa desenvolver, né? E aí você precisa ter um orientador. E aí alguns dos conceitos que eu acho importantes a gente ter em mente na relação sobre a residência é esses profissionais que trabalham conosco, que no caso a gente trabalha com eles, né? Que são os funcionários do Instituto de fato, né? Então a gente tem algumas figuras que são importantes, né? A gente tem o preceptor, que é aquela pessoa que é responsável pela sua atuação naquele setor, né? Como se fosse o chefe imediato, digamos assim.
Você tem o supervisor, que às vezes também é o seu preceptor, né? Muitas vezes isso cai junto, né? O supervisor é a pessoa que vai te dar orientações teóricas sobre aquele campo, sobre aquela prática, ele vai te dar referências de texto para você ler, ele vai te ajudar a refletir sobre os casos, a discutir os casos, a pensar como fazer nos casos, enfim, essa é a função do supervisor, de orientar você, digamos assim. E o orientador, que às vezes essa pessoa faz todas essas coisas, né? Não necessariamente são pessoas diferentes. Ele tem pode ser uma pessoa com todas as funções. O orientador é a pessoa responsável por te ajudar no seu processo de escrita do trabalho de conclusão, né? Ele vai trabalhar junto com você para isso. Vai te orientar na pesquisa, se tiver uma pesquisa, vai te orientar na parte teórica. Então, são várias situações que essa pessoa vai estar ali junto com você e o resultado do texto final vai entrar o nome dessa pessoa, né? Se você publicar um artigo, vai entrar o seu nome e o nome dessa pessoa. Então, a gente tem essas três figuras que muitas vezes são uma pessoa só, né? Que é o preceptor, o orientador e o supervisor. Em alguns lugares, o preceptor, ele é responsável por você, mas ele não está ali te acompanhando o tempo todo, né? Ele é mais uma pessoa a quem você presta contas em algum momento, então, às vezes tem essa diferença. Mas, na nossa experiência, é muito comum ter uma pessoa que faz os três, né? Porque o tipo de formato do trabalho da psicologia às vezes é um pouco diferente do de outras categorias, né? Principalmente a nossa ideia de supervisão talvez seja uma coisa mais difícil das outras categorias vivenciarem do que a gente tem, do que a gente vivencia. O staff que vai estar ali, ele vai te ajudar no sentido de te orientar, tirar suas dúvidas, te fazer refletir sobre os casos, te dar literatura para você aprofundar sobre os casos se você se achar que você não está conseguindo dar conta daquilo. Enfim, uma coisa que é importante é que não importa muito quem são essas pessoas no sentido se é uma, se é duas, se são várias. Mas é que essa é uma das grandes diferenças do sentido da qualidade da residência. Porque justamente diferente de outras formações, você nem sempre tem um profissional no campo te orientando do jeito que se orienta na residência, né? E nem sempre você consegue fazer o seu trabalho de conclusão com uma pessoa que está vivenciando aquilo que você está estudando. Então, tem essas vantagens de você fazer residência, sabe? Você está sendo ali orientado por uma pessoa que, na maior parte das vezes, é alguém que já tem uma senhora experiência na área, que já sabe pra caramba, que já trabalha com aquilo ali há muito tempo, que gosta de trabalhar com aquilo, né? E como muitos profissionais no INCA são profissionais de ciência e tecnologia, eles são incentivados a serem pesquisadores, de certa forma, também. Né? Então, eles têm essa função de pesquisa também. Então, as pessoas gostam desse negócio, né? Então, elas gostam de ter um aluno ali querendo aprender esse negócio. Então, isso que é legal, né? Essa troca é muito legal. E acho que, por enquanto, a gente já abrangeu bastante coisas, né? Espero não ter ficado muito extenso, mas vou fazer outros processos desses, vou fazer live, vou fazer gravação de outros momentos sobre a residência, né? Não sei. Se eu lembrar de alguma coisa que eu esqueci, eu vou fazer mais um ou dois vídeos sobre ainda, porque eu acho que ainda ficou faltando coisa, sempre fica faltando, né? Sempre tem alguma coisa para acrescentar. E ainda vou fazer o do Fellow também, que é o outro que eu nunca falei, né? Eu estou devendo isso a vocês até já tem mais de ano, mas vou fazer também. Então, agradeço a todo mundo que assistiu isso até o final, espero que tenha sido esclarecedor. Se não foi, deixa nos comentários qualquer dúvida, ou fala comigo no Instagram, que a gente vai esclarecendo e quem sabe vai fazendo mais vídeos sobre isso. Então é isso. Muito obrigada pela audiência. Até a próxima. Tchauzinho.